Aliás, e você que tá aí? Que tipo de cerveja que você gosta? Ah, mas tipo de cerveja? O Dani falou aqui pra gente, tem uma porrada de tipo de cerveja, né, cara? Mais de 150. 150 estilos de cerveja. Não é possível. Então, Puta, que assim, eu vou foder o Dani. Vamos falar, 150 aí. Não, tô brincando. Mas pelo menos assim, ó. Pai, que eu tenho de cabeça aqui. Eu não sou sommelier, não entendo nada disso. Mas eu sei que tem IPA, Ale Ale, aí tem a Pilsen. Boa. Calma. Lager, Upa! Dunkel. Dunkel é um estilo também. E acabou, entendeu? Então, como 150 cerveja. Tem uma coisa muito interessante também. Vai, que eu adoro. Você tem as cervejas, são divididas em... Então você tem os estilos dentro de famílias, né? Então você tem ales e lagers. É mais família ou mais estilo? Os estilos estão dentro dessas duas famílias, entendeu? Então, por exemplo, você falou de Weizenbier, né? Da cerveja de trigo. Ela é uma ale. A Pilsen é uma lager. Entendeu? Elas são divididas em famílias. Tem a Lambic... Quantas famílias tem? São... Você tem as ales... Popularmente... Você tem popularmente as ales e as lagers, né? Tá. Você tem lambics, que são cervejas de fermentação espontânea, que já é uma outra coisa que depois a gente fala. Nível. É sensacional. Vou falar depois, mas vamos falar, que eu quero ver. Mas são principalmente duas. Ales e lagers, isso. Dois troncos grandes, assim. E a gente sempre fala de alta fermentação, inclusive isso normalmente está escrito no rótulo, você tem de alta fermentação e baixa fermentação. Isso não tem a ver com teor alcoólico, com nada disso. Alta fermentação, baixa fermentação. A levedura fermenta em cima, a levedura embaixo e a temperatura de fermentação. Mas dos dois lados, você tem baixa fermentação... na ale e na lager. Só na lager. Não. As ales são de alta fermentação e as lagers de baixa fermentação. Isso determina as famílias. Sim. Alta ou baixa fermentação. E a levedura que você vai usar também, você tem leveduras para lager e leveduras para ales. Tá, entendeu? Então para aí que eu sou burro, eu preciso entender. Enquanto você pensa, Felipe, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ô, rapaziada, dono de cervejaria aí, vocês estão de caô que vocês não estão com a garrafinha de vocês aqui, a gente explicando com o sommelier. O que vocês estão fazendo moscando aí? Vocês não deram uma garrafa pra gente falar do nome de vocês aqui. Financiar vocês estão de caô, rapaziada. Tá moscando, tá perdendo dinheiro vocês aí, ó. Bora, Fê, manda bala. Não. Vocês viram aqui, aliás, põe a cabeça pra cá. Olha o nosso brisãozinho ali. Olha ele aqui, caramba, ó. Aqui, ó. Tá, foda-se. É o seguinte. Eu tava falando aqui. Então, baixa fermentação... Lager, alta fermentação ale. Vamos lá. Baixa fermentação lager, alta fermentação ale, né? Que a gente fala dentro dessas, onde que tá a cerveja de trigo? A cerveja de... Então, você tem mais de uma cerveja de trigo, na verdade. Duas? Tem outras que vão trigo também, né? Mas assim, popularmente a gente tem as Weiss, né? Weiss. Que são no supermercado tem várias, e você tem as Witbiers, que são belgas. Elas têm uma... Witbier eu já vi. É uma delícia aquilo. Eu gosto das duas. É uma delícia. Você tem uma porcentagem altíssima de trigo nela, mas não só. Toda cerveja vai ter cevada e ponto. Cevada. Sim. As duas são ales. Então elas são de baixa fermentação. De alta fermentação. Burro. Alta fermentação. De alta fermentação. É que isso não tem muito a ver com teor alcoólico, com cor, com sabor. Não é só fermentação. Isso. Dani? E aí você tem características das ales e das lagers que... as ales, as cervejas de alta fermentação, normalmente elas são mais aromáticas de cheiro de cítrico, de aroma frutado, etc. E as lagers... Elas têm mais baixa aquele negócio de pão, de biscoito. Me diz uma coisa. Fermentação nada mais que... Quando você fala de fermentação, vem o pão na cabeça, pão livre. Então, mas aí eu penso numa massa, tá ligado? Que ela fica aqui, ó. Eu boto a massa assim, desse tamanhinho. Cadê você que tá aí no brisão? Ó, tá aqui. Caralho. Aqui, ó. Tá aqui a massa. E aí eu deixo ela ali, cubro com aquele paninho de vó. E aí vem aquele... Cresce. É exatamente a mesma coisa. Então, a mesma coisa. Mas na cerveja, como é que é isso? Vamos lá. Cria gás? Não. Vamos lá. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Então,
Nossa produtora fudeu nosso sommelier aqui. A gente vai... Não, Acho que vocês não ouviram, que tem microfone ali. Ou seja, a cerveja não faz fermentação dentro da barriga de vocês. Não, não, pelo amor de Deus, a cerveja já fermentou antes. A gente quer dar boa informação, quer gerar fake news nessa porra. É assim, o processo é, a levedura vai comer, né, o açúcar do malte e converter em álcool e CO2. O que acontece é, o álcool obviamente vai ficar no líquido, né? E você não deixa, ela não tá trancada dentro do recipiente. Isso né? tudo com água. Sim, com água. Então um recipiente com água, você joga o malte, joga a levedura. Tem alguns processos aí no meio, né? Você tem uma temperatura específica tal para conseguir... Não, mas tudo bem, mas é um recipiente com água. Sim. Aí dentro dele você coloca o malte, que é... A cevada é o grão que vai dar a comida para a levedura. Então, você coloca a cevada. Sim. E aí, além da cevada, você coloca o... lúpulo. Beleza. E aí, a reação que vai acontecer aqui, essa cerveja... Aliás, essa água que tá ali, com o processo... Vamos por partes. A última coisa que entra no processo de produção é a levedura. O que ela vai fazer? A mesma coisa ela vai converter o açúcar em CO2, né? Perfeito. E em álcool. Né? Então, é ela que converte o açúcar do malte em álcool, por isso que você vai ter... A cerveja sem álcool tem outros processos químicos, tem vários processos para fazer. Não vamos entrar nisso. Outro caso. O lúpulo, que é outra coisa fundamental. Existem cervejas que não usam lúpulo, mas é um estilo específico. Toda cerveja, quase toda cerveja, né? Não vou falar toda porque é mentira, quase toda cerveja usa lúpulo. O lúpulo faz uma diferença absurda na característica da cerveja. Né? Então, o amargor da cerveja, em alguns estilos, né, desses 150 que a gente está falando, o malte faz alguma diferença. Então, o malte torrado, por exemplo, Guinness, cerveja escura, né? Aquele gostinho de torra, tem um amargorzinho. Né? Então, acho que tem café, né? Não tem isso é sensacional, não tem café. A torra... Guinness, por exemplo, não tem café. Não, nenhum. A torra do malte que dá aquele gosto. Né? Entendi. E a gente está falando de stout, de Guinness, de uma cerveja escura. A maioria das cervejas, a maioria das características vem do lúpulo. Então, por exemplo, você pega a IPA, uma cerveja super popular hoje em dia, né? IPA. E dentro da IPA você tem Session IPA, você tem Juice IPA, você tem Imperial IPA, você tem... mas todas elas vão ser um pouquinho mais amargas, um pouquinho mais alcoólicas. IPA. E normalmente as americanas cítrica, com cheiro de fruta. Isso é sensacional, porque não vai a fruta. É através do malte ou da lúpulo. É o lúpulo. Então, você tem um lúpulo que você coloca num determinado momento para amargor, num determinado momento da fervura ali, da produção, para sabor e para aroma. Então, no final, para aroma. Então, você tem tipos de lúpulo que vão trazer aroma de maracujá, de abacaxi, de manga. Mas aí você vai lá achando que tem a fruta na composição do negócio e não tem. Etapa de fermentação que o lúpulo foi colocado. O lúpulo, a planta te traz essas características. Então, não, mas a IPA é a cerveja que eu mais gosto. Assim. Eu não tomo tanto, eu não bebo tanto ela, porque normalmente a IPA é um valor mais alto, né? Mas é a que eu mais gosto, de sabor, assim, de qualidade. Ela é super complexa. A IPA tá dentro, tá no Lager, tá no... É uma ale. É uma ale. Lager Ale. Isso que eu queria entender. Alta fermentação e baixa fermentação é tempo de fermentação. É o tipo de levedura e o estilo. E aí, mesmo assim, você tem algumas características nelas. É difícil essa porra, né, velho? Não, mas por isso que o cara estuda pra caramba, tem que testar um monte. É interessante pro pessoal de casa saber disso, para entender o produto, né? E aí, quanto mais você entende do produto, mais curioso e mais você vai achar a cerveja que você gosta. Então, eu não gosto de... E isso é uma coisa que se ouve bastante. Também não gosto de cerveja artesanal. É complicado rotular o que é cerveja artesanal, entendeu? Porra, peraí, mas dá pra rotular assim. É artesanal. Não, de modo geral você tem um monte de cerveja diferente de fábricas grandes, entendeu? Tem que quebrar essa barreirinha do experimentar, entendeu? Então, mas eu não gosto de cerveja amarga. Você tem estilos que não são amargos. Eu gosto de cerveja amarga. Você tem estilos amargos.